separação. Há o corpo com que eu estou agora lidando e há o corpo que eu deixei lá. Flutuação acima do corpo, já vimos, né? Visão do corpo como assistir um filme, desconexão. Muitas pessoas veem até a ligação do cordão de prata. Algumas pessoas perceberam, não todas. Sobreviventes relatam informações que não podemos saber por conhecimento prévio ou chutando. É o que eu falei, né? O carro do irmão da paciente de 15 anos, a senhora do Rio, vendo o parente do Rio Grande do Sul, vários relatos, né? Eu vou lembrar que em um que Carlos Gustavo teve grande experiência de quadribol, né? E os relatos dele fizeram ele repensar muitos valores, conceitos, a partir da vivência que ele teve, e essa vivência com esse ser de luz, enfim. Isso ele relata nas Memórias e Reflexões como algo que impactou sua vida e muito. Vamos viajar, que isso é um fato. E a dimensão mística, a ideia de transcendência, encontro com seres místicos e harmonia, revelações e felicidade. Isso é uma dimensão que as pessoas passam a viver lá. Não importa se aqui não tem uma vivência relacionada com religiosidade, com harmonia, transcendência. Independente de idade, independente da religião aqui, da profissão, dos interesses culturais, o indivíduo que vive isso indistintamente, né? Mostrando que é como se fosse uma possibilidade dentro do padrão de sequência da vivência. Essa possibilidade está aberta. Todas as pessoas que estão lá potencialmente podem viver essa experiência, né? Então aqui a estatística, né? Em média adulto 33%, alguns estatísticos falam 75% das crianças consideradas clinicamente mortas passam por aqui. Não são todos, mas as crianças são 2 vezes e meia em torno disso, né? Mais lúcidas da experiência de quase morte que eles adultos. E aqui uma chave americana, né, que mostra uma pessoa chegando no mundo espiritual com uma prancheta, né? E São Pedro aqui ávido para abrir as portas do céu, junto com o anjo, para esse novo desencarnado, esse morto que chegou, né, ao paraíso. E Jesus chegou e disse: não, São Pedro, eu não estou morto, não. Vim fazer uma pesquisa sobre experiência de quase morto, para eu voltar. É uma chave, uma brincadeira dos americanos fizeram, porque você vai e volta. De fato, né? É isso que acontece. Você vai viver outra experiência e volta para relatar, né? Vamos passar para frente. Aqui um desenho interessante de que Johnson, 6 anos e meio, 3 dias antes de desencarnar, ela pergunta à mãe dela, né, se ela morrer, se ela ia para o céu. A mãe diz: vai. E ela desenhou isso aqui. Ela estava percebendo. Ela percebeu Luna e os anjinhos, crescendo 6 anos e meio. E ela desencarnou 3 dias depois. Então ela já estava antevendo aquelas percepções que ela ia vivenciar 3 dias depois. Já estava o espírito se desprendendo, né? E já percebendo essas companhias espirituais que ela teria. E fica a tranquilidade dela, né? Mostrando a criança também tem a consciência do túmulo, dos anjinhos, do ser de luz, né? Não é só tudo. Aqui a visão espiritual, acordar de energia espiritual latente, levando a experiência da iluminação. Tradições espirituais: morte leva a ressurreição e vida eterna, hinduísmo, reencarnação, budismo, tibetano, etc. Claro, algumas culturas têm consciência de mortalidade. As pesquisas dela na Índia, no Paquistão, regiões onde a consciência de mortalidade é maior, ela encontrou um percentual maior de pessoas também que não estranhavam muito esses relatos, porque ela tinha consciência de que eram espíritos, né? Eram almas reencarnadas. Já no Ocidente, muita gente estranhava, porque não acreditava em nada na vida espiritual, já não tinha uma vivência para relatar. Mas isso tudo é analisado na sua obra, vamos passar. E ela começa a registrar, são muitos registros, eu escolhi alguma parte, as pequenas características. Já vou relatar o que ela analisa de mudança nas pessoas, ela vai chegar lá. O Grayson é um estudioso do assunto, e ele, prudente, ele diz assim: não podemos considerar que o indivíduo que relata um item dessas possibilidades aqui, que viu um túnel, só relatou isso. Não
posso dizer que isso é a experiência de quase morte. Ele criou uma escala, né? A escala dele tinha 16 possíveis sensações ou experiências de vida. Ele então ia preenchendo, né? Registrando o que o indivíduo falava. E ele dizia assim: sentimento de paz, percepção extrasensorial, sensação de estar no ambiente de outro mundo, sensação de limite ou ponto sem retorno. Ele ia anotando. E na visão dele, ele tinha os scores, né? 0, 1 ou 2, a depender. Se as imagens traziam feições, né, etc., se as imagens visualizadas ele tinha levado em consideração a intensidade da experiência. Com isso aí, ele achava o seguinte: o mínimo de pontuação que tem que ter nesses scores é 7, ou o máximo 32. Abaixo de 7, poucas sensações registradas, ele não considerava uma experiência, ele estava certo. Senão, ia generalizar, ia se perder um critério estatístico de análise científica. Tem que fazer um mínimo corte, e ele fez, né? O Grayson. Então, aqui a filha Zé Mota, né, que viveu suas 3 experiências de quase morte, intervalo curto, o último livro dela, esse aqui, o grande Big Book, né, grande livro sobre experiência de quase morte, tem 4.000 relatos, e ela lista aqui as mudanças que as pessoas foram registrando. 3.000 casos, que é uma síntese, né? Por exemplo, vou ler tudo, né? Digestão: o corpo parece absorver as substâncias mais prontamente, em especial pela corrente sanguínea. Mudanças de metabolismo. As pessoas voltaram e sentiam o seu metabolismo diferente. Registravam, por exemplo, uma quantidade menor de qualquer substância provoca o efeito completo. O superior da experiência de quase morte frequentemente abre mão dos remédios alopáticos em favor dos homeopáticos, ervas, outras formas de cura. Começa a despertar para outras possibilidades de tratamento alternativo. Despertam para isso. A pressão sanguínea cai, o ritmo do pulso também pode diminuir. Outros dizem redução do consumo de carne vermelha, uma completa conversão ao vegetarianismo, uma nova preferência por portas abertas, janelas, nenhuma tranca, pouco ou nenhuma cortina. São relatos vários, muito grandes, mostrando que há mudanças de comportamento na volta. Aí você pergunta por quê? Isso é um fato biológico apenas, isso é um fato fisiológico, né? Eu sair do coma e voltar para a consciência e for apenas um fato fisiológico, você teria que estar psiquicamente purificado, tinha que estar na mesma pessoa, né? Se só for matéria, corpo e cérebro, desarmou, ficou inconsciente, rearmou, ficou consciente. Eu tinha que estar lembrando de nenhuma experiência psíquica. Eu não tinha que estar trazendo nenhuma mudança de padrão alimentar, por exemplo. Teoricamente, se for só corpo, não tem porquê, né? O cérebro vai desejar mudança alimentar do nada, só por uma experiência de coma. Mas as experiências não são apenas fisiológicas, né? Há uma experiência psíquica, há uma experiência espiritual. E isso faz sentido para quem vive e modifica seus padrões de pensar. Vamos passar para frente. Então, sinteticamente, redução do medo de morrer, foco no aqui e agora. As pessoas querem estudar, a grande maioria volta a estudar, forma-se em outras coisas, né? Senso de invulnerabilidade relativa. Quer dizer, a ideia de ser invulnerável é porque você morreu e não voltou. Então você se sente meio, cara, assim, autoconfiante. Não, já morri e estou de volta aqui, então vou morrer, vai morrendo, né? Não estou querendo recomendar que a gente adquira essa serenidade vivenciando a experiência, não, meu gente. Porque tem gente que vai dizer, então eu quero viver isso para ter mais crença. Não ter crença primeiro. Forte crença na continuidade da existência, a uma mudança de padrão. Claro, se eu vivenciei o outro lado, conscientemente, conversei, senti, me emocionei, é uma experiência real para mim, né? Grande shift para a espiritualidade, você passa realmente a se ligar com a vida espiritual. Muitos transformam em médios, numa relação de 4-1, quer dizer, pessoas que vivenciaram a experiência e não lembram depois de nada, e pessoas que vivenciaram a experiência e lembram, né? 4 vezes mais chance daquele que vivenciou e lembra transformar-se em médio ostensivo do que no outro que não lembra de nada, né? E é curioso, além da mudança dos valores, prioridade para o amor,
Ele tem um problema, aí se separou e casou. Mas ele voltou e disse: esse marido está prendendo minha vida, está segurando meu barco. Tchau e pensa, muita separação, né? Vice-versa. Independente de querer estudar, querer avançar, progredir, né? Muita gente percebeu que aquela relação ali não estava legal. E aí cortou o laço e seguiu em frente com outro parceiro ou parceira. Cuidado, solidariedade, né? Novos interesses na relação humana. Isso tudo foi percebido, em média, pelos relatos, né? Mas há uma curiosidade que é relato da questão da cura. Passei por isso, aqui. Amo mais, apega-se. Fim das ideias suicidas, porque muita gente tentou suicídio e não morreu. Mas recuou e voltou. Ao voltar, praticamente todos eles desistiram de suicidar, porque perceberam que a vida continuaria. Vou suicidar para quê? Se eu continuo. Mas aqui, a necessidade espiritual aumentada, de mudança religiosa, 67% mudou de religião. Foi para a área espiritualista, né? E curas espontâneas, é interessante, curas espontâneas. As pessoas começaram a perceber que se voltar. Não só que mais doenças que tinham foram sanadas, melhoraram ou resolveram, como passaram a ter a percepção e a necessidade de fazer a cura dos outros. Sentiram essa vontade, né? Eu chego lá. Aqui só uma capa da revista super interessante, onde os relatos aí de relatos de Israel, né? Aí não estou conseguindo ler. E uma outra pessoa, eles relatam que vivenciaram a experiência, né, de quase morte e retornar. Nessa revista tem vários outros relatos, né? Não assunto só na área científica, americana ou inglesa,